Meu ciclo desse mês começou hoje e agora são 10h45, exatamente 10h45 da noite. E esse mês eu pensei em fazer uma coisa mais tranquila pra mim, porque eu resolvi fazer o vlog com os meus coletores favoritos, os que eu gosto mais, os que eu uso mais. E são 5 coletores, são o Yuki, o Korui, o Love Your Body, o Meluna e o Flare Cup. O Flare Cup não tem caixinha nem saquinho e eu tô usando ele agora, então como hoje foi o primeiro dia e o fluxo tava super leve, quase sem cólica nenhuma, eu fiquei com o Flare Cup o dia todo, quase o dia todo. Teve uma parte do dia que eu usei absorvente porque eu tô fazendo um teste com chá de canela. Depois, se alguém tiver interesse, eu conto a minha experiência com a coisa do chá de canela para adiantar a menstruação. Mas enfim, então eu fiquei com absorvente um tempo porque eu precisava ver exatamente a hora que ia descer. Então eu só coloquei coletor depois. E o Flare Cup continua não me decepcionando. Ele, assim como o mês passado, ele tem sido maravilhoso, foi ótimo. E eu acho que eu não vou conseguir usar todos esses 5 coletores esse mês, porque da última vez que eu tentei fazer isso foi muito corrido, foi muito louco. Tinha que ficar trocando toda hora, eu esquecia. Então, provavelmente eu vou fazer 2 partes e usar esses 5 coletores esse mês e no próximo, pra mostrar mesmo e falar um pouco sobre meus coletores preferidos. Então, hoje eu usei o Flare Cup e amanhã eu vou mudar para um deles que eu ainda não decidi, mas amanhã eu conto qual foi. Hoje foi o segundo dia do meu ciclo e agora são 10h08 da noite. E hoje eu usei o Korui o dia todo e agora à noite eu mudei pro Love Your Body, eu vou dormir com o Love Your Body já. E tinha muito tempo que eu não usava porque ele estava fora de estoque, e aí aquela coisa de ficar falando sobre coletor e que as pessoas não têm como comprar. Agora, como ele voltou pro estoque, eu voltei a usar ele e ele é ótimo, eu adoro. E foi tudo muito bem com o Korui. Teve um pequeno acidente hoje que nunca tinha acontecido antes, eu achei até engraçado. Eu tava deitada assistindo alguma coisa no computador e aí me deu vontade de ir no banheiro. E aí, sabe quando você não quer levantar? Eu falei, vou terminar de ver isso aqui primeiro. E aí eu fui segurar. Quando a gente segura o xixi, a gente contrai, né? Na hora que eu contraí, o vácuo do Korui soltou, eu esmaguei ele. E pra ser sincera, quando eu tô usando o coletor, eu geralmente evito de ficar segurando o xixi por causa disso. E dessa vez eu não me toquei. E aconteceu isso, o vácuo soltou e ele vazou. Enfim, cuidado quem tem musculatura forte, porque às vezes acontece uma coisa dessas. Mas de resto foi tudo bem, o resto do dia. Eu tô com um fluxo mais leve, mas mais ou menos normal que tava mês passado. Trocando o coletor de 8 em 8 horas. E praticamente sem cólica nenhuma. Hoje foi um dia ótimo, não tive nenhum problema. E esse mês, que é o mês dos queridinhos, coletores que funcionam bem pra mim, provavelmente eu vou ter problema nenhum. Hoje é meu terceiro dia e agora são quase 11 horas da noite. E hoje o dia foi todo do Love Your Body. Pra quem não lembra do Love Your Body, é aquele coletor que tem as florzinhas em alto relevo. O que eu tenho são as florzinhas azuis, existe uma outra versão que tem florzinhas vermelhas. E eu usei ele o dia todo, eu dormi com ele a noite toda, usei ele o dia todo hoje. Eu cheguei até a levar o Flare Cup pro trabalho para tentar trocar no meio do dia, mas não deu tempo. Eu tive muito trabalho para fazer e aí não rolou, eu acabei ficando com o Love Your Body. E o Love Your Body, eu já falei milhares de vezes aqui, é um dos meus coletores favoritos. E tinha muito tempo que eu não usava ele, por causa da questão dele estar fora de estoque. E eu tô usando esse mês e eu tinha esquecido porque que eu gostava tanto dele. Ele é perfeito. Pra mim, né, claro. Ele é perfeito, ele é o coletor perfeito pra mim. É assim, é um amor. Eu e o Love Your Body, a gente se entende muito bem.
E usando ele esse mês eu percebi quanto eu senti falta dele. Nossa, senti muita falta. E hoje eu fiz minha primeira aula de balé com coletor. Eu dancei balé há muitos anos, quando eu era criança, adolescente, um pouquinho já adulta também. Mas já tinha uns 6 anos, eu acho, que eu tinha parado de dançar por falta de tempo, essas coisas. E agora eu voltei semana passada. Semana passada. E pela primeira vez na minha vida eu fiz uma aula de balé com coletor e foi o Love Your Body. Foi perfeito, não deu uma gota de vazamento. Eu fiz a aula toda. Pra quem sabe, já fez balé ou já assistiu balé, alguma coisa, sabe o quão pesado é fazer uma aula. E ele foi perfeito, segurou o vácuo. Nossa, eu amei, não tive problema nenhum. Eu até esqueci dele no meio da aula. Eu só lembrei quando eu já tava no finalzinho da aula. Falei, nossa, eu tô de coletor. Foi muito bom mesmo. Love Your Body. Não tem como. A gente se separou por um tempo, mas agora que ele voltou, eu continuo amando muito esse coletor. É tipo... é o coletor ideal pra mim. Claro que ele não vai ser ideal pra todo mundo, mas pra mim ele é muito, muito, muito bom. E eu tive fluxo bem leve. Hoje, na verdade, não chegou a encher o coletor em nenhum momento. Que eu troquei 2 ou 3 vezes. 3 vezes, porque eu tomei banho. Sempre que eu tomo banho eu tiro. Nenhuma das vezes chegou a encher mais do que a metade. Então foi tranquilo. Hoje de manhã eu acordei com uma cólica absurda, muito. Acordei com ódio do mundo. Senti muita dor, mas assim, em 1 hora, 2 horas no máximo, parou e não voltou mais até agora. Eu não tive mais cólica nenhuma. Só essa de manhã, que foi realmente um inferno. Ela veio com tudo, mas eu tomei uns remédios e passou. E é isso aí, 3º dia do Love Your Body. Eu não sei nem se eu vou colocar outro coletor esse mês ainda, porque tava com muita saudade dele e ele é perfeito. Finalzinho do 4º dia do meu ciclo. Agora são 10h10 da noite e esse mês eu usei 3 coletores. O Corui, que é o coletor que eu tô usando agora. O Love Your Body, que foi o que eu usei hoje. Eu dormi ontem à noite com ele, usei hoje. Metade do dia, a outra metade do dia eu usei o Flare Cup. E provavelmente vai ser só esses mesmos, porque eu acho que esse mês de novo não vai ter um 5º dia. Mas enfim, hoje à noite eu ainda vou dormir com o Corui só pra garantir. E na verdade eu tava com o Flare Cup, eu troquei pro Corui porque eu queria que o Flare Cup aparecesse nesse vídeo, porque eu reparei que ele não apareceu em nenhum momento. Eu acho que não, pelo menos. Enfim, os 3 coletores eu adoro, me dei muito bem com eles e não tive vazamento nenhum. Hoje foi um dia bem tranquilo, sem nenhum problema, sem vazamento, sem cólica, fluxo super leve. E foi isso, esse mês foi muito fácil pra mim, porque todos os coletores eu adoro.